Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um devocional da noite, que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que fala assim: E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui Jesus estava falando, através do seu discípulo João, que ninguém vai a Deus a não ser por ele. Que ele é o caminho que nos leva a Deus e não a outro. E a nossa lição tem como? O caminho verdadeiro. Na sua última noite com seus discípulos, antes de ser crucificado, Jesus organizou um jantar especial e, reunido à mesa aos apóstolos, receberam algumas instruções finais, que seria muito importante para o resto das suas vidas, sobre o Espírito Santo, servir uns aos outros e viver em união. E no meio disto tudo, Jesus lhe disse que ele estava voltando para o Pai. Jesus explicou que ele iria preparar um lugar para os seus seguidores, e um dia ele voltaria para levá-lo para a casa do Pai. E os discípulos já sabiam o caminho para onde ele ia, mas Tomé ficou confuso. O que Jesus queria dizer? Para onde Jesus estava indo? Qual era o caminho? Foi então que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, o único caminho para o Pai. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe da sua presença. Sem Deus, não estamos completos e passamos a vida procurando um caminho que nos leva à satisfação. No fundo, procuramos um caminho de volta para Deus. Na busca para completar nossa vida, existem muitos caminhos que podemos seguir: religiões, filosofias e estudos, carreiras e prazeres e aventura. Enfim, todas essas coisas podem afetar o rumo de nossa vida, mas nenhuma leva a Deus. Só existe um caminho. Jesus é o caminho para o Pai. Sem Jesus, ninguém chega a Deus. Nada neste mundo consegue preencher o vazio deixado pela falta de Deus. Nenhuma boa ação que fazemos pode preencher o abismo entre nós e Deus, criado pelo pecado. Somente Jesus consegue fazer a ligação, e somente a fé em Jesus nos leva por este caminho, a verdade que liberta. Será que existe uma verdade objetiva e podemos conhecê-la? Jesus disse que sim, e mais ele disse que a verdade nos liberta. Então, o que é verdade? Jesus é a verdade. Toda a realidade foi criada através de Jesus. Ele é perfeito, justo e nunca muda. Ele é a luz que afasta a escuridão, da mentira e da ignorância, da salvação. Jesus não apenas fala da verdade, ele é a verdade. O caminho diferente oferece verdades diferentes, mas nenhum é perfeito. Somente em Jesus encontramos a verdade perfeita, que nos liberta da escuridão e do pecado. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. O diabo procura nos prender em mentira, mas Jesus nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado e da justiça de Deus, e do arrependimento e da salvação através da fé no seu sacrifício na cruz. A fonte da vida. Deus é a fonte de toda vida, e ele dá vida a cada criatura no mundo. Enquanto ficamos afastados de Deus por causa do pecado, perdemos a nossa ligação com a fonte da vida e ficamos sujeitos à morte física e espiritual. Ao dizer que ele é a vida, Jesus estava dizendo que ele é Deus. Somente através da fé em Jesus podemos voltar a ter vida espiritual, nascendo de novo. Ele nos une novamente a Deus e recebemos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Nenhum outro caminho consegue dar vida, por mais que prometa, mas Jesus provou que ele é a vida ao ressuscitar dos mortos. O autor da vida não podia continuar morto, e se Jesus ressuscitou, nós também podemos ter a certeza da ressurreição. Jesus é a nova vida. Qual é o caminho que você tem seguido? Todos temos uma escolha. Qual é o caminho que vamos seguir para dar rumo à nossa vida? Existem muitos caminhos diferentes, mas só um nos leva a Deus e à vida eterna. Não existe outro caminho para a salvação. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Jesus disse que o caminho para a vida é apertado, mas vale a pena. Crer em Jesus é muito mais que uma oração feita em um dia. É toda uma mudança de vida para viver de acordo com a vontade de Deus.
Com a ajuda de Jesus, ele nos dá uma vida nova e um rumo de um fundamento firme na verdade. Esta escolha é sua, somente sua. Ninguém pode escolher no seu lugar. Você vai seguir a Jesus? Então, essa é uma pergunta, né, que Deus ele fala, né, que nós devemos sempre estar seguindo a Jesus, porque ele nos conduz a Deus, é ele que nos fez a ponte, a ligação entre o Pai, né, no mundo em que vivemos no pecado, quando entrou o pecado pela vida, através de Adão. Mas Jesus já tinha um plano de redenção, que era o seu filho, né, que seria morto ali na cruz, para nos redimir a Deus novamente, para preencher esse vazio que existia dentro de cada um de nós. E assim, quando nós aceitamos Jesus, esse vazio ele é preenchido pelo amor de Deus, pela plenitude, né, desse amor que transborda em nós, tornando uma fonte de água viva, né, que gera vida em nós. Ali como ele foi ali no deserto, né, aquela rocha que brotou água para o povo beber no deserto, que era água viva, né. Então hoje ele quer fazer em nós também, em nossos corações, uma fonte de água viva, a qual nós possamos jorrar, trazendo vida para outras pessoas também, levando o evangelho e a palavra de Deus, né? Então, que eu e você possamos ter a consciência de que Jesus é o único e verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Amém?